Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol, sempre com presenças ilustres de amigos, de gente que entende de futebol. Thiago José, nosso colega radialista, quase deputado, bateu na trave, né? Mas na próxima vai para vereador e tal, mas é um homem do bem. Obrigado. Gilson Maciel está aqui, famoso Gilson Cabeção. Agora não tem mais como. Depois de velho vai querer mudar apelido. Não dá. Cabeção é Cabeção. É, né? Fez muito gol com essa cabeça, né? Isso aí lembra muito a história do seu Abílio, né? Os caras diziam de apelido esse negócio, né? O seu Abílio tinha um jogador que jogava no Internacional, que o apelido dele era Pica. Aí, seu Abílio, o senhor não pode dizer isso aí é palavrão, seu Abílio. Para aí, diz, engraçado. Cruzeiro tem o Picasso. O Rio Grande tem o Picão. Eu não posso ter um Pica? Não. Depois teve o Pouco Pica também. Então, né? Sim, Na era moderna, Hashtag Pouco Pica. Aí já está liberado. Onde é que tá o Tanto é que eu estou Pouco dizendo aqui, sem o menor prurido, né? Digo, Pouco Pica foi pro exterior, né? Foi para Tá na Arábia? Na Arábia. O Carille, todo mundo deve um pedaço para. O Carille, o Internacional, deve a sobrevivência quase. O Carille levou também o Anselmo Modric também. Tem que ver como é que tá o resultado lá do Campeonato Árabe. Nós temos que começar a dar os resultados. Temos que começar a acompanhar os resultados. Você tem que cobrar do Rogério Belk nas transmissões da Granal. Ele fica informando às vezes o campeonato. Ele fica querendo me derrubar, agora ele fica querendo me derrubar, agora eu vou derrubar ele. Bom, mas tivemos aí, no final de semana, o encaminhamento de duas situações muito claras, né, Gilson, Thiago, Maurício. Claro que hoje já é terça-feira, já avançamos também para a situação do Luan, que parece que não é tão séria assim. O Grêmio tem convicção de que vai ter todos os titulares à disposição. Podemos entrar nisso logo ali. Hoje eu entrevistei um especialista, o Dr. Sanhudo, se não me equivoco, sobrenome, que é lá do Moinhos de Vento. Ele disse que a situação é complicada e tal, mas já que ele está convivendo há bastante tempo, de repente, por ser atleta e já poder conhecer a própria situação, se desenha um pouco diferente. Doutor José Veiga Sanhudo. O doutor José Veiga Sanhudo. Do Serviço de Traumatologia e Ortopedia do Moinhos de Vento. É um assunto muito complicado e tudo mais. Mas no final de semana, que ainda é uma coisa mais perene para a gente analisar, tivemos aí o encaminhamento da situação do Internacional, que vai lutar pelos 4 primeiros lugares, mas muito dificilmente vai conseguir o título, porque depende de tropeços do Palmeiras, e o Grêmio muito dificilmente vai brigar pelo título, porque o Grêmio está na situação do Paraná em relação ao título. O Paraná, para escapar, tem que ganhar as 9, e o Grêmio, para ter convicção do título, só ganhando as 9. Se empatar uma, chega a 76. 76 já é o que o Palmeiras vai fazer. Né? 75, 76. Então tem que ganhar todas. Se empatar uma, fizer 25 o Grêmio em 27 que vai jogar, 25 mais 51 dá 76. 76 que já daria o título em outras épocas, esse ano, vai ser difícil. O que eu quero dizer com isso? Também aumentou ainda mais a obrigação do Internacional, que ao perder para a Chapecoense e para o Sport Recife, se enredou de uma maneira tal que, de repente, fazendo 100% em casa, ainda vai ser pouco. E no 100% em casa tem Fluminense, tem Atlético, Santos, tem América, tem Santos. Mas deixa eu só pegar mais aqui. Ó. Santos em casa, Vasco fora, Atlético Paranaense em casa, Ceará fora, América Mineiro em casa, Botafogo fora. Fede de ruim o Botafogo aí. Atlético Mineiro em casa, Fluminense em casa e Paraná fora. A reta final é boa. Aí é ruim é do Palmeiras, que termina com Fluminense em casa, Paraná fora, América em casa, Vasco fora e Vitória. Tem o Flamengo no Maracanã. Aí que tá. As 4 próximas rodadas. Ceará em casa, Flamengo fora, Santos em casa e Atlético Mineiro fora. Se o Inter não ficar igualado ou na frente, acabou, né? Acabou. Então essas 4 rodadas agora, Justo, não sei se vocês concordam, o Inter define o que vai fazer. Boa tarde aos amigos, boa tarde rever aqui novamente. Eu acho que essa rodada do final de semana, ela começou a se definir algumas situações, né? São Paulo e Grêmio brigam pela 4ª vaga. Eu não vejo São Paulo. Eu sempre acreditei que o São Paulo, para mim, não é um time então, que devia... então. Né? O São Paulo... Eu acho assim que está definido os 6 do G6 ali, mas acredito que Flamengo, Palmeiras e Internacional vão brigar pelo título, né? E a tabela do Internacional, para mim, é uma tabela que, entre aspas, é mais fácil.
Porque Mais fácil que a do Palmeiras? Que a do Palmeiras. Tá, mas em que termos? Porque Palmeiras tem um confronto contra o Flamengo. Tá, mas os 3,5 pontos que tem o Palmeiras o problema é esse, é que iguala, né, o número de o Inter mesmo com uma vitória e uma derrota, o Palmeiras tem o saldo de gols número de vitórias ou é o saldo? É o agora saldo, não sei. Então são 2 vitórias, né? É isso aí. E eu acho que o Palmeiras tem que dar empatite no Palmeiras. Eu acho que é muito cedo ainda para analisar, porque o Palmeiras tem a Copa Libertadores. Não, mas é desse ano, o ano que vem nós analisamos o ano que vem. Não, eu quero dizer... Não, cedo? Não, cedo no seguinte, sim, eu entendi a tua provocação, né? E eu não vou ficar em cima do muro. O que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras domingo... Senão não votamos mais em ti. O Palmeiras, obrigado pelo apoio. O Palmeiras domingo não foi aquela essa do teu tempo, não foi aquela coqueluche toda, não. Palmeiras, o time semi-reserva do Grêmio, tudo bem que o Palmeiras optou por isso, o Gilson até pode dizer melhor taticamente, mas o Palmeiras fez aquele feijão com arroz, ainda tem a Copa Libertadores. Daqui um pouco passa para uma final, começa a canalizar, porque o torcedor do Palmeiras também quer título, também quer Copa, Filipão. E daqui um pouco pega aí um desses 4, 5 últimos aí, começa a lesionar, começa a ter algum problema, alguma desmobilização. Tem que lesionar 20 pro Palmeiras. Não, mas o Palmeiras tem um bom elenco, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o futebol brasileiro continua nivelado. Não obstante o elenco do Palmeiras ser o melhor, o Flamengo tem um elenco importante e boleiro. Boleiro, quando se mobiliza, jogador, é Everton Ribeiro, é Diego, é fulano, tem esse cara que fez 2 gols, o Cuéllar não, o Uribe. O Uribe, que é um bom centroavante. Se o Inter empatar com o Santos, o Flamengo já passa do Inter. Pois é. Então eu acho que o torcedor do Inter pode estar muito motivado, não se preocupar tanto assim, se não ganhar não deu. Calma, 9 rodadas, são quase 30 pontos, 27 pontos. Acho que concordo com o Gil, são os 3 que vão brigar pelo caneco. O Grêmio foi até onde deu, com 6, 7... O Grêmio é 100% de aproveitamento. O Grêmio... Se é 100% de aproveitamento. O empate, para mim, na minha opinião, o empate contra o Bahia... Matou o Grêmio? Matou o Grêmio. Foi uma brochura. Matou o Grêmio. O empate e concordo contigo, porque nessa reta final, o Palmeiras na Libertadores, isso pode ser uma arma a favor do Inter. Porque não é que pode ter 4 jogos. Porque não é questão, não é questão assim, foco, é foco, o treinador. Tu imagina só assim, tu trabalha um jogo importante no domingo e aí já na quarta-feira, não sei nem, não tô te falando que não vi a tabela, e tu já tem uma competição importante como a Libertadores. Eu duvido, se tivesse que escolher, eles vão escolher e mais, só o Boca Juniors que o Palmeiras tem. Só isso. Para corroborar, quer dizer, não é assim que nem ano passado a Grêmio e Barcelona de Guayaquil, com a máxima vênia aí, mas é Boca Juniors, amigo. Tu acha que o jogador vai entrar focado com o América Mineiro? Tá, não vamos pegar o América, me diz um outro dos últimos 4 aí. Flamengo e Palmeiras. Os últimos 6. Tá. Porque daí envolve os 2 jogos. Sim. Fluminense, Paraná, América, Vasco e Vitória. Vasco brigando por exemplo, pode cair agora pro Boca o Palmeiras. E aí vai ter só essa rebarba aqui. Tá, mas a sequência desses jogos, Rec, olha a importância dessa sequência pro Palmeiras e como é importante analisar toda. O Palmeiras joga com o Ceará, beleza, é um jogo que teoricamente o Palmeiras tem vantagem. 72 horas antes de enfrentar o Boca. Tem jogador que tira o pé um pouquinho na dividida. O foco é outro. O foco é enfrentar os argentinos. Entre os jogos com o Boca, enfrenta o Flamengo. Como que o Palmeiras vai dar atenção igual e o Flamengo babando, hein? O Flamengo vai entrar babando. Então tá, então vocês acham que o Internacional é favorito pro título? Não sei se é favorito, mas tá no páreo. Não é aquela situação, se não ganhar agora os últimos... Calma, tem muita água pra passar. O futebol do Inter em campo nos 90 minutos não o credencia para ser o grande favorito, mas tá no bolo. Claro. Vamos puxar um outro assunto polêmico aqui. Eu sei que o Thiago José é contra a velharada. Vou perguntar pro Gilson. Cabeção, né? Gilson Maciel, pronto, não vou mais chamar de Cabeção. Zé Aldo também é Cabeção, Zé Aldo. O Gilson Maciel, grande centroavante do passado. O Douglas, o Léo Moura, Marcelo Oliveira, Cícero, ainda tem o que fazer no Grêmio ano que vem? Ou tem que separar um a um? Para mim, futebol é muito momento, né? O momento que tu tá passando. Vamos citar aí, Marcelo Oliveira. É um jogador que hoje, ele foi importante,
Eu acho que ele deve ser, eu não convivo, né? Eu vejo pelos jogos. Ele deve ser um atleta importantíssimo de vestiário. Mas um jogador dentro de campo, eu acho que a resposta dele não é a que todo mundo esperava. Tem Cortez, tem o próprio Juninho que está entrando, o próprio Douglas, o Cícero são jogadores de confiança o Léo Moura, então. O Léo Moura é uma pena ver o Léo Moura não poder aguentar 2 jogos da semana, porque ele em condição física ideal para mim, olha, ele é um grande lateral, mas ele não aguenta jogar a intensidade que o jogo pede. Eu não sei se ele vai jogar contra o River lá. Eu acho que lá vai ser ele. Não sei, tenho dúvida. Tá, e o Léo Gomes está pronto? O Léo Gomes mostrou, teve condições, cara. Mostrou num jogo lá foi contra o Tucumã, mas ele jogou. É Libertadores, é diferente o jogo. Eu só quero dizer que eu não sou contra a velharia. Isso aí é provocação de seu Luiz Não, Carlos Reck, tá? Eu estava falando dos velhos outro dia, defendendo os velhos. Ele disse, não, tem que mandar tudo embora. Não, o que eu falei no seu WhatsApp foi que a informação que eu tenho é que Marcelo Oliveira e Bressan juntos ganham mais de R$500 mil. Eu acho que com R$500 mil dá para trazer um baita jogador. Mais 500. Os dois juntos ganham, vai por mim. 300 o Marcelo e Por aí. Mas sobre o Léo Moura... Somos impostos, o custo dos dois, dá pra chegar nos 500. bom. Léo Moura, eu acho querem que... botar 13º, férias, fundo de garantia. Não, mas é o que o clube tem que pagar. Bota só direito de imagem, salário e impostos da folha. Sobre Léo Moura em Buenos cliente. Aires, a chave pra mim da escalação é quem vai jogar pelo lado direito. Se for um Grêmio mais marcador com Ramiro pelo lado direito, aí eu acredito em Léo Moura. Agora, se for um Grêmio um pouco mais faceiro, vamos dizer, com o Marinho ou com o Alisson e o PP do lado de lá, aí eu acho que entra Léo Gomes por causa da marcação. Eu acho que ele vai com todos os titulares. Vai Pra mim Ramiro, depende... vai Luan, vai Everton. Se o Ramiro jogar pela direita, eu apostaria em Léo Moura. Mas aí tu acha que ele vai com Maicon e Cícero. Maicon e Cícero? Maicon e Cícero. O Renato, eu não acho, eu tenho certeza. Essa é a cabeça do ele Renato. não vai mudar. Não vai Ele mudar. não vai Mas mudar. se ele jogar com Maicon e Cícero, ele não bota o Léo Moura. Ele não vai colocar os 3. Depende do Ramiro. Ele pode colocar o Léo Moura com Tassiano e Maicon, por exemplo. Marcelo Aí eu Broi, acredito. Léo Moura, Jeromel Kahneman Cortez. e Cortez, Cícero ou Maicon, como queira, um é primeiro, o outro é segundo, tá bem? Maicon, Cícero, Ramiro, Everton e Luan com o Jael na frente. É esse o time do Grêmio. Tem. Se o Ramiro jogar como... O máximo que pode mudar é o lateral direito. Se o Ramiro jogar Tassiano como... não pode entrar. Não. Nem Tassiano, nem Tony Anderson, nem André, Tony nem Anderson. Marinho, nem Alisson, ninguém. A única dúvida é na lateral direita. Eu não sei se o E Everton se o vai dar Ramiro conta. não tiver condições, joga o Alisson. E Mas se- pelo que disse hoje o Jeremias Werneck lá e se o na Everton- Grenal, jogam todos. E se o Everton não jogar? E o Ramiro também não? Aí joga Marinho e Alisson. E aí vamos pra cima dele. Aí Léo né? Gomes. Ele não vai botar Aí Marinho Léo e Léo Gomes. Moura. Aí Léo Marinho e Léo Moura acho um pouco provável. E aí, Eu acho que pega- ele, eu acho aí que não pega- bota o Marinho em hipótese alguma. É mais fácil que ele o botar o Tassiano pra ajudar na É marcação que do o que PP botar foi Marinho muito mal e com o Alisson. Palmeiras, né? O PP se mostrou bem verde, talvez o Gilson que conhece mais do vestiário, mas a minha análise é que o PP ele não foi mal por ser mau jogador, ele foi mal na partida porque ele está muito verde. sentiu a partida. Sentiu Mas a eu partida. faço uma análise assim, eu não vi quem jogou bem esse domingo contra o Palmeiras. Isso é uma Aí verdade. Aí tu joga, tu espera algo diferente de um Luan, de um próprio Isso, Alisson. é uma Também boa jogadores que não tiveram Desempenho, qualidade, né? desempenho. Aí no outro lado um Dudu pegava a bola, criava, fazia e acontecia pelo lado esquerdo de defesa do Grêmio, né? Então assim, existem algumas coisas ali que preocupa, né? Porque são jogadores que têm qualidade. O Maicon fica sobrecarregado com o Cícero. É verdade. Fica sobrecarregado, são muito parecidos. Apesar do Cícero, é aquele negócio, é o cobertor curto, né? O Cícero é um jogador importante numa bola parada, defensiva e ofensiva, mas eu acho que dentro do sistema, eu acho que eles são muito parecidos e acaba prejudicando o Maicon. Porque o Maicon fica sobrecarregado, são jogadores de qualidade, mas jogadores de toque, de aproximação, não são de movimentação. Né? E por isso que eu acho que se o Ramiro voltar, eu acho que dá essa proteção, como nós estamos falando, para o lado direito ali. E aí até acho que o Léo Moura possa jogar, mas
Se não... Lembrando que o Ramiro, quando sai do time, estava na descendente. Né? É. A Tava gente mal, não muito pode. mal. Agora o torcedor não pode achar, volta Ramiro, volta. Não, o Ramiro. Não vai voltar o Ramiro do ano passado. Não. Quando ele Será se. que não? Uma hora ele vai ter que Não, mas não. voltar. Da Não, noite pro voltando de dia. lesão, 30 dias parado que ele tá quase. Não, 15. 15, 20 Não, dias. mas eu acho que a queda de rendimento do Ramiro este ano também tem a ver com esse fato dele ter que compensar o Léo Moura na marcação. Sim, isso é verdade. Isso O também o Edilson, atrapalha bastante. E o não ter um outro É uma ótima volante que leitura ajude essa. a marcar. Voltando ao trevo, a encruzilhada que tem o Internacional. O Internacional não pode nem pensar em empatar com o Santos. Mas não E é de vai matar ter- na unha esse jogo aí não, né? Não, e vai ter que jogar o que jogou contra o São Paulo e sem a desatenção inicial. Porque aquele gol que se toma, o Inter já tomou do Vitória, já tomou do São Paulo, alguma coisa está errada. Porque a marcação à distância do Fabiano, uma que ele é de chegar junto, né? Ficou olhando para o cara. A outra que a defesa do Internacional é de dar aquelas domingadas, e deu, né? As duas vezes. Uma o Emerson Santos tocou contra, por isso que o Inter está apressando a volta do Moledo, que vai jogar contra o Santos. Eu fiquei E vai o Richelli para o banco também. Para mim, a coisa mais importante do domingo, além da vitória, foi Leandro Damião. Leandro Damião fazer 2 gols, ele que vem sofrendo, e estamos aqui na frente E de um... uma empresa de um de centro- bobagem, já queriam aposentar o Damião, que não tinha uma doença crônica. E gols assim de centroavante, o primeiro, Sem e pressa, eu não queria ouvir tava, do né? Gilson, que foi um grande jogador, ele se enfia naquele primeiro pau ali assim, bem comum, bem mineirinho, vamos dizer assim, cumprimento o goleiro. E no segundo também, ele tá ali aonde ele tem que estar, ele tá na cara do gol, se sobrar eu faço. Então eu acho que, além da vitória, claro, o fator positivo assim que me alegrou muito pelo Internacional foi, e na reta final que é importante, esse renascimento do Damião, fazer 2 gols, começa no banco, entra na lesão do Pote, isso para mim foi Sabe o que eu formidável. gostei muito do Inter no domingo? Que o Inter não se preocupou com o fantástico da Rede Globo. Não deixou o Damião pedir música? Não, tem Essa que bater. criancice aí não dá Tem mais. que bater quem eu vou garante. pedir, mas pedir música, né? Vai no karaokê lá. Vá pro inferno. Bota no Spotify, ouve a música que tu quer e Vai não me enche o bater saco. pênalti, que acerta a cobrança de pênalti. Mas eu queria ouvir do eu não fui centroavante, hoje o Sanca é centroavante. O posicionamento do Damião, eu sou suspeito que eu gosto do Damião, né? Eu digo que ano passado, na Série B, o Inter melhorou muito com a chegada do Damião, porque ele é um jogador que, além de sustentar a bola na frente, é um jogador que pressiona. Jogava mais que o Damião? Não, cara, cada um teve a sua época, né? O Damião faz seus gols, se posiciona bem. Muito bom. Eu gosto. Né? Eu gosto também. Eu quando as pessoas... Jogar bem e mal faz parte do jogo. né? Eu quero que ele faça gol. Pra mim, o centroavante tem que fazer gol. É. Não adianta tu jogar bem e aí tu vai pegar lá não fez um gol. Ele faz, ele entra, ele incomoda, ele é preocupação pro adversário, ele se entrega, né? Então, assim, domingo o Inter teve um poder de reação muito forte, né? A história do jogo, a lesão de um atleta entrando um outro que estava no banco, e no final do jogo, esse atleta que entrou se torna a principal personagem, né? Então são coisas que o Inter Indicam alguma coisa. Mas assim, a preocupação, e eu te digo assim que todo torcedor colorado, a preocupação são esses pontos perdidos contra equipes consideradas pequenas. Não pode ter medo Tu não disso. pode, com todo respeito, eu vendo o jogo de esporte, não, eu até vi, esporte e internacional, não, aquele jogo, quem quer ser campeão não pode perder pontos. Tem hora que não pode ser Não pragmático. pode, tu tem que atropelar. Eu vi a Chapecoense e Inter também. Depois vendo o Chapecoense contra o Atlético Mineiro, vendo o Chapecoense agora contra a Vitória, a Chapecoense não vive um Caiu o momento, técnico. né? Então assim, tu tem que atropelar. Que já estava pendurado na época do confronto com o Inter. O Guto, verdade. desde da partida anterior ao jogo com o Inter Internacional, deu vida, né? era com o Atlético Paranaense o jogo anterior, né? O jogo atrasado. Sim, saiu perdendo, virou o Saiu jogo. perdendo, virou e ganhou uma sobrevida. Aí enfrenta o Inter, bom, agora estabilizou. E acabou rodada Hoje eu depois caindo. entrevistei o Dadá Maravilha e o Túlio. O Túlio Maravilha? O Túlio dizendo, eles foram lançar um comercial da cerveja, Kaiser, em São Paulo, Túlio Maravilha, Dadá Maravilha e Vampeta. Nossa. Aí eu estou entrevistando... Eles já estavam às 7 da manhã calibrados, né? Será? Ó, já estavam indo pra gravação, já tá no clima, né? Começou ontem. Começou ontem, né? Concentração, O mano. Túlio que tá nativo ainda. hein? Tá na terceira divisão do futebol do Rio. Aí o Túlio até brincou que ia voltar a jogar, mas já voltou, né? Ele nunca parou, né?
Parou pouco. Ele era vereador lá em Goiânia, não sei se ainda é. Não, ele saiu fora. Aí eu estou entrevistando o Dadá, e aí o Dadá, né, uma certa altura da entrevista, diz ele assim: eu, inclusive, estou pensando em falar com o presidente da República para baixar um decreto proibindo que se extinga o centroavante. Porque a pergunta que eu fiz para ele era o seguinte: centroavante de ofício ou falso 9? Né? Agora tem três tipos, né, Gilson? Fala teus três aí. O Aipim, Tá. o que já era moderno para sua época, Claudio Miro, Alcindo, Sim. Reinaldo, vários que saíram da área e tal. E tem o Serginho Chulapa, que também saía, mas era centroavantão, o Gilson também era centroavantão, o Flávio Minuano, um pouco antes era centroavantão, Roberto Dinamite, né, o Dario mesmo. Enfim, e agora tem o que não é 9 mesmo. Tony Anderson. A seleção Luan, brasileira vai jogar daqui a pouco com falso 9, provavelmente, 9. que é o Gabriel Jesus, que foi a grande decepção da Copa, porque foi jogado num esquema que não lhe favoreceu. E tem mais o Firmino mesmo, que é o centroavante moderno, cai para os lados. E o Firmino, a característica, quando surgiu, era um meia. Meia, pois Era meia. O próprio Gabriel Jesus era um jogador de lado. Como é que se faz essa equação? Tem que falar com o presidente da República para não terminar com 9? Quando mete política, eu não me meto. Não, é que o Dario faz a frase. O Dadá tem as Dario frases dele. engraçado. É que cada um depois dessa Copa do Mundo, que ficou aquele pessoal, todo mundo falando do centroavante. A França foi campeão com o Giroud, centroavante. Jogador de área. Não fez nenhum gol. Jogador de área. Né? Ele não teve uma finalização. Não, mas foi um jogador de área. Teve outros centroavantes que o próprio Henry Kane da seleção da Inglaterra também, centroavante. O Harry Kane. Também é outra. Aí vem os centroavantes de movimentação, são estratégias que os treinadores colocam, né? E aí não sou eu que vou. Eu tenho a minha preferência, tenho o meu perfil de quando eu monto, ou quando eu chego durante uma temporada e vejo um grupo formado e eu tento adaptar da melhor maneira possível o sistema que eu gosto, mas eu acho que há espaço para todos, cara. Eu acho que há espaço para todos. Eu, por exemplo, acho que o Grêmio, nos últimos jogos, teve um desempenho melhor quando o Luan joga como um falso 9. Eu acho que fica mais difícil de entender essa marcação do adversário. Eu acho que é importante o Jael, e acho que vai ter que jogar lá com um 9 para tentar sustentar aquela defesa do River Plate. Aí entra Alisson, né, quando ele joga o Luan. Então, assim, existe uma movimentação. Coincidentemente ou não, o Grêmio teve agora nesses resultados, as vitórias, aí, quando o centroavante não era um jogador de área. O Luan se reafirma. O próprio Luan, os últimos jogos, o Luan estava sendo contestado, aí no próprio jogo contra o Ceará, o primeiro tempo, a torcida pegando no pé. Eu sou suspeito porque eu gosto dele, eu acho que tem alguma coisa. É bom. Alguma coisa tem porque ele tem alguma coisa. Extracampo, não sei, cara, não sei. Daqui a pouco é facite plantar. Aí começa a surgir essas notícias, né? Pô, ele é o jogador da qualidade dele. Não pode. Ele não pode ser dominado com todo respeito ao Thiago Santos do Palmeiras, um volante de muita marcação, mas o Luan é diferente, então ele tem que ter vai ter a marcação forte contra um River, então ele vai ter que saber sair, vai ter que saber usar essa qualidade. Então aí o cara surge com essa notícia, está com uma facite plantar, dor, o atleta de alto rendimento convive com isso, mas Pra saber a que nível que chegou a dele. Na tua época, chamavam de esporão, né? Na minha época, esporão, dor do garrão. Do garrão, tendinite, né? Então, facite plantar. É chique, facite plantar. Mas essa questão do futebol, do 9, filosoficamente falando, se é que dá para se dizer, o futebol jamais vai perder a necessidade de alguém que bote a bola para dentro. Não importa se é falso 9. Como você vai chegar lá, isso vai para... Um vai querer um decreto presidencial, o outro vai querer o falso 9. Olha o Messi, por exemplo. O Messi foi centroavante no Barcelona. E meteu gol a full, quer dizer... Foi a melhor época dele com o Guardiola. Então, o Cristiano Ronaldo dá um salto na carreira quando passa a jogar no terço final do campo, não volta tanto para buscar a bola. E agora, em compensação... Não é exagero que eu estou dizendo que ele foi centroavante na época do Barcelona, porque ele estava sempre ali naquela posição. Por isso que eu digo, o futebol assim. jamais vai prescindir do homem-gol. O Jardel não sabia dar um chute daqui na parede com o pé. Com a cabeça ele consertou. Esses dias ainda o Paulo Nunes falou, né, que ele consertava o cruzamento. Então, filosoficamente falando, você pode ser um 7, pode ser um 9, pode ser o 10, como foi Pelé.
pode ser um 11 que joga pelo lado. O homem gol, o cara que tem qualidade, que chega e diz, dá em mim que eu resolvo, como diz na gíria, esse cara, seja de falso 9, de 9 raiz, por decreto, com 5 volantes na frente, tem que ter o cara que saiba que você, nós vamos dar a bola nesse cara e esse cara vai fazer o Vocês gol. citaram aí o Damião domingo. Ele fez 2 gols, sofreu o pênalti. E aquele lance que o D'Alessandro toca, acho que foi cobrança de falta ou foi escanteio? Que ele toca rasteirinho, foi falta, né? Ele bateu Foi uma uma falta e tocou. Ele que antecipou do goleiro. Sim. O goleiro fez uma grande defesa. Sim. Não foi só o goleiro que tirou. Não, ele teve uma tarde, olha, ele nos deu últimos... um toque Desde a refinado. volta, desculpa, Rec, desde a volta do Inter, mesmo com a Série B, como o Gilson bem pontuou, é um Inter antes e um depois do Damião, desde desse regresso do Damião, domingo foi a melhor partida, na minha análise, do Damião desde que ele voltou. Agora, o Justo, não sei se o Justo concorda. Quando o Damião desembarcou junto com o Camilo, ali todo mundo disse, agora não tem mais nenhum risco do Internacional não subir. Aqui na Série B, o nível do Inter era muito superior. Mas estava batendo na trave. Sim, mas era muito superior, cara. O investimento era Era superior. muito superior, cara. Muito acima. Sabe? Era pro Inter ter ganho de... Era para ter sido campeão. De Coller. Não dava para comparar. Não dá. Bater de frente com essas equipes desse nível aí. Né? Então, o Damião, o próprio Camilo, que a gente esperava muito mais do Camilo, né? Um jogador que, por onde passou, sempre teve sucesso. E aí agora a volta dele, né? Num momento importante, onde alguns jogadores deram uma caída. É visível o Patrick hoje, quando não mantendo o mesmo nível que manteve durante a competição. Por que será? Não sei, cara, não sei. É o que eu digo assim, ano passado foi o Damião. Eu acho que esse ano o Patrick para mim foi a grande jogador do Internacional. E junto com a sua defesa, que eu não confiava. Cuesta e Moleta. Qual é o jogador que vem, qualquer dos times, dos 20 times, que vem mantendo um Brasileirão de ponta a ponta, com esse calendário maluco, com viagens daqui para lá, de lá? Qual é o jogador? O Everton, ele andou oscilando um pouco ali antes da Copa do Mundo. Mas pouco. Tá, tudo bem. Vou dar de barato esse, mais um. Assim, o que eu quero dizer com isso? Tu vai achar exceção. Até o confirma- Jeromel vacilou. Pois é, quando ele vai pra Copa e volta, ele volta desembocado, A volta da Copa falhando. O mais tomando parelho é drible. Kahneman. O Cuesta jogou muito nesse Campeonato Brasileiro. O Cuesta, para mim, é uma... Eu Surpresa ano passado, agradabilíssima. como eu falei, ano passado... Mas não começou a 1000. Isso que eu quero dizer. Mas Na ele cresceu. primeira rodada até a 38ª não vai ter nenhum jogador que vai Mas conseguir. Mas quem é que esperava? Nada. Não, Quem é que Com esperava certeza. o Internacional estar hoje onde está? não, isso não tem Em dúvida. função... Eu achei que o Inter ia ficar entre os seis. A equipe é normal, eu acho que sim que A é normal. oscilação, esse é o meu normal ponto. a equipe crescer e cresceu. Né? Que nem o Muricy fala. E o Inter, quando... Tem que saber, tu não vai manter as 30 e poucas rodadas no mesmo nível. Vai ter altos e baixos. Sim. O Flamengo teve. O Flamengo entrou agora novamente com a vitória lá em cima do Corinthians 3-0 em São Paulo. E aí Aquela vitória foi criou, maiúscula. porque senão já caía. Não, o meu ponto é justamente esse, que os caras têm Colorado já dizendo, porque o Patrick tá na festa, porque o Patrick entra diferente olhando. Calma, gente, todo jogador vai oscilar, esse é o meu ponto. Não dá pra esperar que o cara vai jogar bem às 38, ele vai ter altos e baixos, e daqui a um pouco vai firmar de novo. Esse é o meu O Zeca, por exemplo, é outro que Esse- ameaçou subir um pouco e caiu. É. Tanto que tá na reserva agora pro Fabiano, né? E ninguém contesta. Ninguém contesta. Aí até outro mérito do Odair, né? Conhece o grupo, mas o resultado te dá o resultado te dá o respaldo, velho. Mas eu achei que O era. resultado te dá o Eu respaldo. achei que era mais tosco o Fabiano. Mas é que ele é um jogador mais para linha de 4, né? O Fabiano. O Fabiano é um lateral defensivo que o Inter não tem há tempos, A né? origem do Mas ele Fabiano tá era chegando zagueiro. bem a linha de fundo, cruzando. Ele tem essa qualidade, né? mas Mas Casemiro. Quando trouxe o Zeca, todo mundo, o Zeca vai. E o Zeca começou bem, mas O Zeca caiu. ficou quase um ano sem jogar. E aí, depois da lesão do Zeca, o Zeca teve uma lesão há pouco tempo, teve uma lesão e deu uma caída. E aí o time, o mérito do Odair, que está lá dentro, está vendo, né? Se encaixou melhor. E o time está mantendo essa regularidade. E o D'Alessandro, será que tem que voltar? Não? Pois eu acho que o D'Alessandro não sai mais, né?
O D'Alessandro, Mas aí sai quem? antes Essa é a provocação. Antes que qualquer um falasse, eu tinha informação. E falei aqui. D'Alessandro, a partir de agora, vai ser bem aproveitado nos jogos do Beira-Rio. Eu estava aqui quando você falou isso. Pouco aproveitado nos jogos fora. Não, o Daír vai segurar. E ainda perguntei aqui, quero ver se a direção do Inter vai segurar junto. Porque essa é a informação final. O D'Alessandro vai ser reserva do Internacional. E foi. E aí ele perdeu a condição também no Beira-Rio. Porque aí entra o que disse o Gilson. Vai tirar quem? Não, porque aí o Nico estava bem. O resultado. Vai tirar O Nico o estava na Patrick? ascendente. É o resultado. O Nico é um jogador. Desculpa. Não pode ir, tranquilo. Não, só ia dizer, que ele falou do Nico. O Nico é um jogador que ainda não deu tudo que pode dar. Eu estou muito bem impressionado com ele, porque ele tem evoluído. O pênalti que ele bate é um pênalti de pressão, de certa forma, e ele ainda não deu tudo. Eu acho que nessa reta final, bem focadinho, o esquema potencializando o jogo do Nico Lopes, ele pode entregar e pode ser um jogador que ainda vai ser, em caso de tetracampeonato, o Nico pode ser o jogador decisivo. Talvez quase mais que o D'Alessandro, porque o D'Alessandro a gente sabe o topo, agora o Nico ainda está decolando. Agora imagine a festa dessa torcida do Internacional 39 anos depois, se o Internacional ganhar o título nacional, independente do Grêmio ser campeão da América. Não, aí Porque o torcedor do Internacional está carregando o time em casa. Olha a dificuldade que foi pagar do Vitória, do Paraná, do São Paulo, meu Deus do céu. E se ganhar, será no Paraná. Não necessariamente na Vila Capanema, mas no Paraná, contra o Paraná Clube. O fator local, o Beira-Rio, o Inter está fazendo a diferença. Sim. Fazendo a diferença, a atmosfera, essa atmosfera que tem no Beira-Rio hoje. Vai bater o recorde de novo contra o Santos, que ainda cabe mais uns 600, 700, cabe tranquilo. qual é a capacidade oficial do Beira-Rio? 49 e uns quebradinhos. Só que aí tem aquela divisão da fica polícia torcida ali. adversária, o Santos também tem torcida. Tá? Dá pra bater contra um time tipo. Bom, o Paraná Clube é lá, né? Mas daria pra bater contra o América Mineiro. Daí não vem nada. Tu põe no Skybox lá os 3, 4. É isso aí. Mas até com o São Paulo, a divisória de torcida, se necessário. No final, fosse, no final ficou pouquinho. Não precisava tão grande, até porque antes do jogo, 3, 4 horas antes da partida, estavam torcedores do São Paulo e do Inter fazendo churrasco no parque. Que bonito, né? Isso é legal. Que bom. Seria bom se todos os jogos acontecessem mas isso. tem rivalidades históricas, tem torcidas que não pode se ver, não sei o que é, onde que começa isso. Né? Deve ser no resultado de campo, porque não é possível. Quer dizer, eu gosto mais da torcida do São Paulo que a torcida do São Paulo gosta de mim. Não existe isso. Para aí. Quem tu tá rindo aí? Não, algumas publicações. Não, a criatividade das pessoas com acontecimentos, enfim, que envolvem futebol, envolvem política. Um deles, eu não vou citar o nome do candidato, as pessoas procuram, mas o Barcelona, segundo um jornal da Espanha, poderia dar uma punição ao Ronaldinho e ao Rivaldo, porque se posicionaram favorável a um candidato à presidência. Mas aí parece que tem uma norma lá e tal. Eu não vou tem uma norma, mas aí, vamos deixar assim. nessa linha de sacanagem, compartilhou essa notícia e comentou: é porque o Barcelona usa a Lei Rouanet para pagar o Messi, porque o cara é um artista. Falando em Messi. Vamos deixar assim. Falando em Messi, vira a declaração do Maradona? Dá tempo de falar agora não? Claro. Quer chamar os reclames? Não. Não, o Maradona, entre outras coisas, falou que não dá pra confiar num cara que vai 20 vezes ao banheiro antes de entrar em campo, né? Foi nesse nível. O Maradona, que morde só pro Messi, dessa vez resolveu cravar os 2 dentes, né? E deu declarações fortíssimas. Vai no banheiro 20 vezes? O Maradona disse, não dá pra confiar num cara que vai 20 vezes ao banheiro antes de entrar em campo, dizendo que o cara é um mijão, é um cara... Bom rato. Então, novamente esquentou a chapa. Claro que a gente sabe que o Maradona, ele jogou muita bola, né? Pisou fora das 4 linhas, não dá para escrever muito, mas ele foi muito agressivo. O Maradona estava para acertar com um time aí, ganhando uma fortuna, né? Mas chega na hora H, não pega. E jogou fogo em Roma, né? Os argentinos agora estão sem o Messi para esse clássico hoje das Américas, que eu acho que o Brasil vai ganhar o natural hoje, porque é só gurizado lá de lá. Eles vão ter algum tipo de... O Brasil ganha de quem ao natural? Não ganhou da Arábia Saudita? Não, mas ali ali é match treino. Não, mas ali contra a Arábia, a seleção que começou o jogo era o time D do Brasil. Ali é pra pagar o faz-mirrorzinho ali, pra poder girar. Hoje não. Pra pagar o VAR. Aquele time que enfrentou a Arábia Saudita está para a seleção brasileira como o time de transição pro time do Grêmio. Não dá pra... Então, mas o jogo Não sei ganha... se a gente ganha de facilidade. Acho que uns 2-3-0, eu acho. É que a Argentina só tem guri praticamente. Quem ganhava de facilidade da Argentina chamava-se Dunga. Também. O Tite também fez, acho que 3-0, né? Então, lá no Mineirão. Acho que fez também. Bom, olha aqui, ó. Vou fazer um intervalo, depois a gente volta.
falando um pouco mais com o Gilson, com o Thiago José, com o Maurício Freitas. Hoje às 19 horas tem o Cadeira Cativa. Estaremos recebendo o Marcos Hermann e o Keller Kloss, um representante de cada lado aí para estabelecermos de novo o equilíbrio no debate. Grêmio que se projeta aí para o jogo contra o River Plate. Eles também têm lá os seus problemas na Argentina. E o Internacional recuperando todos os jogadores, à exceção do Potker, para a partida contra o Santos, que vai ser na segunda-feira. O jogo que não será mais na segunda-feira é contra o Ceará, que seria pós-eleição, né? Agora vai ser antes da eleição, numa sexta-feira à noite. Já voltamos. Tivemos aí a surpresa, hein? Chapecoense não contratou não o Wagner Mancini. Contratou Claudinei Oliveira, técnico do Paranabó. Então ele vai bater o recorde mundial. Ele vai rebaixar 3 no mesmo ano, né? Vai superar o Argel. Paraná e Chapecoense. O Argel foram dois, né? Foram o dois. Inter e o Figueirense. E bateu na trave com o Bateu na trave com o Vitória. Então a meta do Claudinei Oliveira é igualar o Argel. O Claudinei estava no rebaixamento do Avaí também, no ano passado. Ele caiu e subiu, eu acho. Ele caiu e continuou trabalhando, aí foi demitido e começou a rodar, eu acho. Contra assim, acho que Pois sim. é. Eles fazem aquele contrato casado, né? Eu caio agora, mas aí tu me deixa mais um tempo. Que nem o lá do América Mineiro, o Anderson Moreira. O Anderson Moreira. Ele vai Eu lá... pego essa barca furada, mas ajuda ano que vem a reequilibrar. E tá aqui um excelente treinador da nova geração. E eu não acho que o enquanto Claudinei mal técnico, hein? Não, mas enquanto os treinadores não se ajudarem e não fizerem pressão para que só possa haver no máximo, sei lá, uma troca por campeonato, vai ficar esse tipo de coisa, sabe? Vai um para lá, vai um para cá, daí bate recorde, aí não sabe, daqui um pouco tá lá, tá... Não tem como moralizar também esse lado do futebol, senão os próprios treinadores não chegarem e dizer, olha gente, eu já estava num, vim para outro, numa barca furada, e agora vou correndo para o outro, sabe? Isso não tem como dar certo, não tem como dar certo. Desculpa o desabafo, mas não tem como dar certo. É muita mudança, né? 3 times do 30 mesmo. técnicos já mudaram. É muita mudança, isso aí preocupa, né? Não estou aqui falando como... Não, aqui não é um treinador. Preocupa do jeito que os diretores tratam isso, né? Porque o Claudinei estava no esporte e saiu do esporte e foi para um Paraná Clube que nós todos aqui da mesa sabíamos que em julho já estava rebaixado. Pela qualidade, né? Pela qualidade que tinha. Elenco, A capacidade de investimento é Eu mínima. acreditei Né? quando eles levaram o Michael Suel. Eu disse, agora vai. Não tinha. Olha o veneno. agora vai mesmo. Olha o pra Série B. veneninho, olha o veneninho. Não morde a língua. Eu sempre gostei do Michael Suel. Era bom jogador, agora lesões. Né? E aí agora essa notícia na Chapecoense. Eu torço pela Chapecoense, não quero que aconteça. Eu não quero que aconteça o pior, né? Mas existem coisas assim que agora como treinador que preocupa, né? Essa mudança sai de um time vai para outro. Existe já uma corrente aí que querem, né? Futuramente fazer um limite, né? Não vou te falar assim que eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Eu acho que a mudança toda hora e para mim isso é ruim. Lógico que né? Qualquer profissão. Isso é ruim. Não é só Mas é que tu não pode impedir um treinador de trabalhar, né? Imagina o Gilson pegou um trabalho, montou como é que um na grupo com Europa orçamento consegue? livre. Mas é que a cultura da Europa é diferente porque na Europa o clube tem dono. Mas vamos mudar a cultura. O meu ponto é muito mais filosófico. Eu sei que é um pouco utópico, tá? Mas o meu ponto é filosófico. Vamos botar assim, ó, tu começa o ano sabendo. No Campeonato Gaúcho poderá trocar só uma vez. No Campeonato Brasileiro uma vez por turno, que seja. Aí você já faz o seu planejamento estrategicamente pensando, bom, eu já vou chamar o cara, já vou dar recurso, vamos chamar o Gilson, tá? Só pode trocar. Vamos chamar o Gilson apostando, dando condições, dando elenco. Não, Gilson, vem aí para tentar salvar o time. Que nem o Lisca, pegou aquele rabo de foguete há 2 anos no Inter, até foi bom para ele, porque ele se projetou e de novo tá bem na Mas foto. o problema dessa situação Pegou de outro técnico... rabo. Pegou outro rabo de É, foguete. do Ceará. Né? O problema dessa situação de técnico, salvo engano, o Campeonato Paulista criou uma regra que os clubes só poderiam colocar no bid, entre aspas, um novo técnico, quando pagasse a rescisão do técnico antigo. Não deu certo, porque Essa é boa. Mas aí o técnico novo assinava como auxiliar na súmula e tava tudo certo. Mas aí Mas que que eu digo, aconteceu? mas aí os treinadores, aí por isso que o meu desabafo não foi só para os clubes, foi para os treinadores também, né? Tem que ser uma classe unida. Mas Tem é ser uma classe unida. que, Thiago, aí tu chega para um Odair,
situação do Odair, não digo o Odair pessoa, mas um auxiliar que vai ser guindado a técnico principal. Como é que tu vai dizer pra ele, ó, tu tem que aceitar tais condições? Ele vai dizer, não, eu sou a favor dos treinadores, não vou aceitar isso jamais. Ele é linchado, ele sai do mercado. Mas aí você pegou o exemplo errado. Você tem que pegar um cara que tá fora, e aí eu concordo com você, que ele vai ser lixado. O Odair sendo guindado é tranquilo. O brabo é quando tu pega um cara e vai dizer, ó, vem de auxiliar pra dar... Aí tudo bem. Vem de auxiliar pra quebrar um galho aqui, Não, mas é o que acontece. Internacional volta a campo contra o Santos na próxima segunda-feira no Beira-Rio. Equipe terá o retorno de Moledo. Defesa foi vazada nos últimos 4 jogos em que o zagueiro esteve de fora. Em fase final de recuperação, Rossi também deve ficar à disposição. E se especula aí a possibilidade do Richelli, né? Com lesão muscular, Potker será desfalque, o jogador passará por exames e pode ficar fora também contra o Vasco da Gama. Brasil confirmado para enfrentar a Argentina com Gabriel Jesus e Firmino no time titular. Ué, quem saiu? O Os time? dois são os titulares. O time Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz, Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Neymar, Firmino e Gabriel Jesus. Faceirinho. O Arthur no lugar do Fredinho. Exato. Exatamente. Era Repita o Arthur- time aí pro... Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz, Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Neymar, Firmino e Gabriel Jesus. O Firmino entra na vaga do Saiu- Renato Augusto. Renato Augusto. Mas por que se lesionou? Opção do Tite. Ele quer... Pra frente o Brasil. Não, ele quer sentir uma... 4-2-4? daqui a pouco uma nova maneira, uma nova estratégia de jogo. Foi da Copa. É. Kahneman começa no banco. O Neymar vai fazer a do 10, provavelmente. porque Tem aí o time Felipe da Argentina Coutinho cai também? por lá. Em instantes eu busco aqui. O provável era Romero, Saravia, Pezela, Otamendi, E Tagliafico. Tagliafico, Paredes, Batalha, Lo Celso, Icardi, Dybala e Ángel Correa Confirmado ou esse time. Lautaro Martinez. Confirmou o Ángel Correia. Mas é bom time, hein? É um bom time. É só piar, mas é um bom time. Bom time, puxa vida. Tá sobrando o Lautaro Martinez. Pra mim, esse é craque. Ah, calma, Rec. Calma, Rec. Fez uns golzinhos aí no Cruzeiro. Calma, Rec. Não, mas ele é Não, bom. Não, Ele é bom. bom é uma coisa. Agora, esse é craque. Calma. Craque. Vai ser um craque um dia. Olha aqui, ó. Então tá. Com foco na Libertadores, titulares serão preservados contra o América Mineiro no sábado. Luan não passará por cirurgia, mas preocupa para a partida contra o River Plate. Há otimismo no clube com os retornos de Groy, Léo Moura, Cortez e Everton para a próxima terça-feira. Ramiro tem lesão mais complicada e é ainda a maior preocupação neste momento. Começou hoje a venda de ingressos para sócios que queiram acompanhar a partida na Argentina, duzentinho. A expectativa é de 4 mil gremistas no Monumental de Núñez. É 200 mais o ingresso ou 200 com o ingresso? Que é- 200 é o ingresso? Tá o ingresso barato. é duzentinho. Tá O barato. ingresso é 200 É. mais a passagem. Ah, sim. Não, mas Bom, o um jogo ingresso, desse tamanho tá bom. o ingresso tá barato, hein? Olha aqui, ó. Brasil e Argentina jogaram 100 vezes, né? Vai ser agora o jogo de número 100, né? 37 vitórias de cada lado e 25 empates. Coisa linda esse enfrentamento. Tá bem. 2 vitórias a mais só para o Brasil. E a Conmebol abriu negociações com os clubes do México e Estados Unidos para incluí-los na disputa da Libertadores de 2020. Mas ainda é uma Sacanagem. discussão embrionária, né? Você já não deu certo no passado, querem ressuscitar. Hoje tem o teu time lá, o Brasil de Pelotas contra o Atlético Goianiense, Gilson. Tomara que ganhe, né? A chegada do Rogério deu uma oxigenada, o time conseguiu vitórias, hoje está com 37 Ganharam fora do Criciúma. 37 pontos. Tem que ganhar então- hoje. Vai a 40, né? Aí, sai forte. aí fica tranquilo. É um postulante ao acesso. É. Desculpa. Não, mas aí o Atlético está com um treinador novo, não teve a troca também. O Atlético ficou Caiu, no tem meio da caixa. tabela, né? O Caiu, tem Tecate caixa. foi o do É. Joinville. Então, mas jogando em casa, os melhores resultados do Brasil têm sido fora. Né? Mas vamos torcer para que o Brasil, que o próprio Juventude, né? O Juventude joga em Goiânia contra o Vila Nova. jogo no difícil. sábado. Esse último jogo do Juventude, O Juventude eu tô mais preocupado eu estou com preocupado com o do Juventude que com o mesmo, Brasil. porque torço pelo Luiz, pelos Carlos. Né? Fiquei vendo o jogo, o primeiro tempo, 2-0, eu feliz, e aí no segundo tempo, em 30 minutos, é que aquele momento que o time tá não Baixa a tá, guarda, leva um jab levou e aí- e aí ficou tonto, levou o segundo, terceiro, 4-2. 5-2. 5-3. 5-3, 4-2 depois, 4-3. E amanhã tem decisão da Copa do Brasil. Primeiro jogo, Corinthians perdeu para o Cruzeiro por 1-0 e agora joga em casa o Corinthians contra o Cruzeiro.
E o De Arrascaeta tá vindo, Tá vindo voo do fretado Japão. do Japão para ficar pelo menos no banco de reserva. Voo fretado do Japão. Deve ser alguma parte, pelo menos, fretada para agilizar, né? Não vai deixar ele 8 horas em conexão. Já voltamos. Bom, amanhã tem espaço para o Corinthians virar ou não, Gilson Maciel? Olha, é que nós estávamos falando aqui. Aqui, para mim, a equipe do Cruzeiro tem mais qualidade, está fazendo toda uma logística para trazer o Arrascaeta, né? Acho que o Cruzeiro teve a chance de matar o jogo na primeira partida, mas o Corinthians, mesmo com tudo, com todas essas mudanças, é uma camisa muito forte, é uma torcida que vai incentivar o tempo todo, então vai ser um jogo difícil. Acho que o jogo está aberto, mesmo com a qualidade do Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro ter ganho todos os jogos fora, jogando fora ele teve melhores resultados do que em casa. Tá, e aí muda a estratégia, o Corinthians vai atacar ou vai ficar naquele chove não molha? Acho que não, cara. O Corinthians vai... Não tem gol qualificado, né? Não, mas o Corinthians também não tem essa qualidade para poder... O Corinthians tem um grande goleiro, que para mim é um dos melhores do Brasil, mas não tem essa qualidade de querer propor o jogo. Para mim, já no outro lado, já é o contrário. Tem a qualidade de saber se defender muito bem, que o Mano se defende, organiza e tem a qualidade ofensiva. Thiago José. Não, só ia dizer que eu acredito assim mais por um sobrenatural de Almeida que o Corinthians vai ganhar na camisa, mas vai passar muito pelo Jadson. Camisa 10 que qualquer clube brasileiro poderia ter, tá meio embaixo, é verdade. Mas se o Jadson entrar e botar no ombro o piano que ele tem que carregar, o Corinthians é por ali que pode ganhar o jogo. Obrigado, Gilson. Grande abraço, que encontra um bom time aí para treinar em 2019, né? É verdade. Obrigado. Sempre é bom falar de futebol. Sempre digo isso aqui.